Durante 20 anos, todos acreditaram na mesma história. Daniel era o filho perfeito. Nunca deu trabalho, nunca decepcionou, o tipo de pessoa que os pais usam como exemplo e os outros filhos usam como comparação. Mas nenhuma mentira sobrevive para sempre. Algumas apenas esperam o momento certo para ruir. No caso de Daniel, esse momento não veio com uma acusação, não veio com uma briga, nem com uma revelação dramática. Veio com uma pergunta simples, feita pelo próprio pai, sem desconfiança alguma. Uma pergunta inocente, que expôs um silêncio antigo demais para ser ignorado. E naquele instante, Augusto percebeu algo perturbador. Se a resposta estivesse certa, nada faria sentido. Mas se estivesse errada, tudo o que ele acreditava sobre o próprio filho cairia por terra. Porque a mentira de Daniel não era pequena, não era recente, e não era sobre o passado. Era sobre quem ele realmente era. E quando a verdade começou a surgir, ficou claro. Algumas famílias não são destruídas por segredos, são destruídas pelas perguntas que finalmente os alcançam. Durante anos, Augusto Menezes acreditou que tinha feito tudo certo. Criou os filhos com rigor, presença e exemplos claros do que era certo e errado. Trabalhou duro, esteve presente quando pôde. E, acima de tudo, tinha orgulho de um nome específico dentro daquela casa. Daniel, o filho que nunca deu trabalho, que sempre chegou no horário, que escolheu a profissão certa, a esposa certa, a vida certa. Para os vizinhos, Daniel era referência. Para os parentes, era a comparação. Para Augusto era a confirmação de que seus sacrifícios tinham valido a pena. Mas a vida tem um hábito cruel. Ela não destrói certezas de uma vez. Ela começa pelas bordas. Tudo mudou numa tarde comum, sem discussão, sem tensão aparente. Augusto estava sentado à mesa da cozinha, mexendo distraidamente o café, quando fez uma pergunta simples demais para parecer perigosa. Algo que qualquer pai perguntaria. Algo que Daniel já havia respondido antes ou achara que tinha. Mas naquele dia, o silêncio veio primeiro. Um silêncio curto, imperceptível para quem não conhece um filho desde o primeiro choro. Augusto percebeu. Não porque suspeitava, mas porque algo não encaixou. O tom da resposta, a escolha das palavras, o jeito como Daniel desviou o olhar. Era sutil, mas era suficiente. A partir daquele instante, o passado começou a se mover. Datas que sempre pareceram sólidas ficaram frágeis. Lembranças antigas passaram a soar incompletas. E pequenas incoerências, antes ignoradas, começaram a se alinhar como peças de um quebra-cabeça perturbador. Augusto não queria desconfiar. Pais não querem. Mas algumas perguntas, depois de feitas, não podem ser esquecidas. Elas permanecem, ecoam, cobram respostas. E quanto mais Augusto observava, mais entendia uma coisa assustadora. Daniel não havia mentido uma vez. Havia construído uma vida inteira sobre algo que nunca deveria ser descoberto, porque aquela mentira não protegia a família. Protegia alguém que nunca deveria ter sido protegido. E quando a verdade começou a emergir, ficou claro. Não era apenas o filho perfeito que estava em risco. Era tudo. Daniel Menezes sempre soube exatamente o que esperavam dele. Não porque alguém dissesse em voz alta, mas porque expectativas têm um peso próprio. Elas se manifestam nos olhares, nas comparações silenciosas, nos elogios que parecem inofensivos, mas moldam uma vida inteira. Desde criança, Daniel era o responsável. Enquanto outras crianças corriam pela rua, ele ajudava a mãe a arrumar a casa. Enquanto os colegas esqueciam o material, ele conferia 2 vezes a mochila. Nunca foi obrigado, apenas entendeu cedo demais que agradar era uma forma segura de existir. Augusto observava tudo com orgulho contido. Não era um homem de muitos elogios. Preferia demonstrar aprovação com frases curtas, quase secas. Pelo menos um aqui tem juízo. Daniel ouvia e registrava. Na adolescência, quando os amigos começaram a testar limites, Daniel não se permitiu. Não bebia além da conta, não se metia em confusão, não faltava às aulas. Tornou-se o tipo de jovem que os adultos usam como exemplo sem perceber o peso que isso carrega. Seu filho é diferente, diziam a Augusto. Criou bem. Augusto apenas assentia, satisfeito. O que ninguém percebia é que Daniel não vivia. Ele mantinha a imagem, mantinha o controle, mantinha o silêncio. Aos 25 anos, formou-se em engenharia. Aos 30, já tinha um cargo estável. Aos 32, casou-se com Helena, uma mulher tão organizada quanto ele, escolhida mais pela compatibilidade do que pela paixão. A cerimônia foi impecável, tudo dentro do esperado. Augusto discursou pouco. Meu filho sempre foi um orgulho, disse. Tenho certeza de que continuará sendo. Daniel sorriu, um sorriso ensaiado, perfeito. Os anos seguintes passaram sem sobressaltos. Ou era o que parecia. Augusto envelhecia devagar, mas com lucidez intacta. Continuava observador. E foi justamente essa atenção silenciosa que fez com que pequenos detalhes começassem a incomodá-lo. Nada gritante, nada óbvio, apenas incoerências sutis. Como o dia em que Augusto encontrou, por acaso, uma caixa antiga no fundo do armário de Daniel. Fotografias antigas, algumas dobradas, outras riscadas. Rostos conhecidos e um que ele não reconhecia. Quem é esse? Perguntou, segurando a foto. Daniel respondeu rápido demais. Um colega antigo. Augusto estranhou. Daniel nunca guardava nada antigo sem motivo.
Outra vez, durante um almoço de família, Augusto comentou sobre uma viagem que Daniel dizia ter feito logo após a formatura. Foi em 2003, não foi? Daniel hesitou por um segundo. 2004, corrigiu. Mas Augusto lembrava bem. Lembrava porque naquele ano havia adoecido. E Daniel estava em casa. O incômodo foi guardado. Pais fazem isso. Guardam. A pergunta errada ainda não havia sido feita. Mas o terreno estava preparado. A gota veio numa tarde comum, sem importância aparente. Augusto e Daniel estavam sozinhos na cozinha. Helena havia saído. O som do relógio marcava o tempo com insistência. Augusto comentou, distraído. Engraçado, você sempre evitou falar daquele período logo depois da faculdade. Daniel não respondeu de imediato. Que período? Perguntou, por fim. Augusto ergueu os olhos. Aqueles meses em que você sumiu um pouco, antes de tudo se agitar. Daniel levou a xícara à boca. Bebeu. Demorou demais. Foi uma fase confusa, disse. Nada demais. Augusto assentiu, mas algo ali não encaixava. Não foi o que Daniel disse. Foi o que evitou dizer. Naquela noite, Augusto não dormiu bem. Pensou no filho perfeito, na história bem contada, na sensação incômoda de que havia algo fundamental faltando. E pela primeira vez em décadas, teve um pensamento que o assustou. E se eu nunca tiver conhecido meu próprio filho? Daniel, do outro lado da cidade, também não dormiu. Sabia reconhecer sinais. Sabia quando uma linha estava prestes a ser cruzada. A pergunta errada ainda não tinha sido feita, mas ele sentia. E sabia que, quando viesse, não haveria resposta segura o bastante. Augusto sempre acreditou que conhecia o silêncio do trabalho duro, o silêncio dos homens que não reclamam, o silêncio das coisas que se resolvem sozinhos. Mas aquele era diferente. Era o silêncio que se instala quando algo essencial fica sem resposta. Na manhã seguinte ao almoço na cozinha, Augusto acordou com a sensação incômoda de que havia esquecido algo importante. Não era um compromisso, nem um objeto. Era uma ideia. Um pensamento que escapava sempre que ele tentava agarrá-lo. Daniel ligou cedo. Pai, hoje não posso almoçar aí. Reunião o dia todo. Augusto percebeu o tom. Levemente tenso, cuidadosamente neutro. Tudo bem, respondeu. A gente se vê outro dia. Desligou o telefone e ficou olhando para a mesa vazia. A pergunta começou a se formar ali. Não era acusatória. Não era inteligente. Era simples demais. Augusto passou o dia inteiro lutando contra ela. No fim da tarde, decidiu caminhar. Precisava organizar os pensamentos. A cidade era pequena, conhecida demais para esconder segredos, ou assim ele sempre acreditou. Cumprimentou conhecidos, ouviu histórias banais. Mas o incômodo não cedia. No caminho de volta, passou em frente à antiga escola técnica onde Daniel havia estudado após a faculdade. O prédio estava fechado, mas a placa ainda pendia torta na fachada. Augusto parou. Lembrou-se nitidamente do dia em que Daniel dissera que ficaria alguns meses fora fazendo um curso complementar. Lembrou-se porque havia sentido orgulho, iniciativa própria, planejamento, mas agora algo soava errado. Daniel nunca gostou de improvisos. Naquela noite, Augusto ligou novamente. Você pode passar aqui depois do trabalho? Perguntou. Houve uma breve pausa do outro lado. Claro, pai. Quando Daniel chegou, Augusto já estava sentado à mesa da sala com alguns papéis antigos espalhados. Não os mostrava. Estavam ali mais como pretexto do que como prova. Daniel tirou o casaco. Aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Augusto. Senta aí. Daniel sentou. O ambiente era familiar demais para parecer ameaçador. E talvez por isso fosse ainda mais perigoso. Augusto respirou fundo. Eu estava lembrando de uma coisa, começou. Daquele período logo depois da sua formatura. Daniel manteve o olhar fixo. Você sempre disse que ficou fora por causa de um curso, continuou o pai, mas nunca soube explicar direito onde. Daniel abriu a boca para responder, mas Augusto levantou a mão. Calma, não é cobrança, é curiosidade. A palavra caiu pesada. Qual curso foi mesmo? Perguntou Augusto. E em que cidade? Daniel congelou por um segundo. Não foi perceptível para qualquer pessoa, mas para um pai foi gritante. Começou. Foi um curso técnico, em outra cidade. Qual? Não lembro o nome agora. Augusto franziu o senho. Você sempre lembra. Daniel sorriu de leve. Faz tempo, pai. O silêncio se instalou novamente. Augusto inclinou-se para frente. Você voltou diferente naquela época. Daniel respirou fundo. Todo mundo muda. Não assim. A frase escapou. Daniel levantou o olhar. O que o senhor está insinuando? Augusto sentiu o peso do momento. Era ali. A pergunta errada já estava na ponta da língua. Onde você realmente esteve naquele ano? Daniel? O mundo pareceu parar. O relógio continuou marcando o tempo, indiferente. Daniel não respondeu. Passaram-se segundos longos demais. Aí disse por fim. Por que isso agora? Augusto percebeu algo novo no filho. Medo. Porque algumas histórias não batem, respondeu. E porque eu sinto que você tem escondido algo de mim desde então. Daniel se levantou bruscamente.
Isso é absurdo. Daniel andou pela sala. Eu sempre fiz tudo certo. Sempre estive aqui. Nunca dei motivo para desconfiança. Eu sei, disse Augusto. Justamente por isso. Daniel parou. Algumas coisas começou. Não precisam ser reviradas. Augusto sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Coisas erradas precisam, respondeu. Daniel respirava rápido agora. Senhor não entende. Então me explique. Daniel ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não protege mais. Apenas adia. Eu fiz escolhas, disse finalmente. Escolhas que não mudam quem eu sou hoje. Mudam tudo, rebateu Augusto. Daniel pegou o casaco. Essa conversa não vai levar a nada. Vai sim, disse Augusto, firme. Vai levar à verdade. Daniel parou na porta. Às vezes, a verdade destrói mais do que a mentira. Augusto sentiu um aperto no peito. Mentiras longas demais sempre destroem, respondeu. Daniel saiu. A porta se fechou com força. Augusto ficou sozinho. E pela primeira vez teve certeza absoluta. O filho perfeito havia passado 20 anos escondendo algo que não queria ou não podia ser revelado. Do outro lado da cidade, Daniel dirigia sem destino. As mãos tremiam no volante. Ele sabia. A pergunta errada havia sido feita. E agora, tudo dependia de quanto tempo ele ainda conseguiria sustentar uma história que nunca deveria ter existido. Porque algumas mentiras não caem de uma vez. Elas apodrecem até arrastar tudo ao redor. Augusto passou a noite em claro. Não por raiva, nem por medo, mas por uma sensação incômoda de ter sido enganado por alguém que nunca imaginou questionar. Na manhã seguinte, acordou cedo demais. Preparou o café sem fome, sentou-se à mesa e ficou olhando para o nada, tentando reconstruir mentalmente aquele ano específico da vida de Daniel, o ano que agora parecia um buraco mal costurado. No tempo, pegou uma pasta antiga guardada no armário da sala. Documentos, contas antigas, alguns certificados dos filhos. Coisas que um pai guarda sem saber exatamente por quê. Folheou tudo com cuidado. Datas, carimbos, assinaturas. Nada gritava mentira, mas nada confirmava a história também. Augusto lembrou-se então de algo simples. Durante aquele período, Daniel não havia usado o endereço de casa para nada. Nenhuma correspondência, nenhuma matrícula, nenhum contrato. Era como se tivesse desaparecido oficialmente. A ideia o perturbou. Depois do almoço, Augusto saiu novamente, desta vez com um destino claro. A antiga escola técnica. O prédio continuava fechado, mas o porteiro da faculdade ao lado ainda era o mesmo de anos atrás. Um homem de cabelos brancos, postura cansada, mas olhar atento. Bom dia, disse Augusto. Desculpe incomodar, você trabalhou aqui por muito tempo, não foi? O homem assentiu. 30 anos. Lembra do meu filho, Daniel Menezes? O porteiro pensou por alguns segundos. Menezes repetiu. Alto, quieto demais. O coração de Augusto acelerou. Ele mesmo. Lembro sim, disse o homem. Mas ele ficou pouco. Pouco quanto? Não completou o semestre. Augusto sentiu um nó no estômago. Estranho, comentou. Ele dizia que fez um curso inteiro aqui. O porteiro franziu o senho. Não. Ele saiu de repente. Sabe por quê? O homem hesitou. Não é da minha conta. Mas lembro que ele vinha acompanhado de alguém. Quem? Uma mulher. O nome não veio. Mas a imagem ficou. Augusto agradeceu e saiu com a sensação de que cada passo agora o afastava do filho que conhecia. No caminho de volta, decidiu passar por um endereço antigo que encontrou nos papéis, um apartamento pequeno, alugado naquele mesmo período. Tocou a campainha. Quem atendeu foi uma senhora de expressão desconfiada. Posso ajudar? A senhora morava aqui há 20 anos? Ela sentiu. Meu filho morou aqui naquela época, disse Augusto. Daniel Menezes. O olhar da mulher mudou. A ele. O tom não era neutro. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Augusto. A mulher cruzou os braços. Ele vinha sempre com ela. Ela quem? A moça. Augusto sentiu o coração bater mais forte. Jovem. Parecia cansada. Sempre de cabeça baixa. Eram namorados. A mulher soltou um riso curto. Não parecia. Então o que eram? Ela demorou a responder. Pareciam presos um ao outro. Augusto agradeceu e se afastou. O mundo parecia diferente agora. Mais pesado. Mais lento. Naquela noite, Daniel apareceu em casa. Não havia raiva no rosto. Apenas cansaço. O senhor foi atrás de mim. Disse sem acusar. Augusto não negou. Por quê? Perguntou Daniel. Porque você mentiu. Daniel respirou fundo. Algumas mentiras são necessárias. Não por 20 anos, rebateu Augusto. Daniel se sentou. O senhor não sabe o que está abrindo. Então me conte, disse Augusto. Daniel desviou o olhar. Eu não posso. Por quê? Porque não envolve só a mim. Augusto sentiu um frio estranho. Envolve quem? Daniel permaneceu em silêncio. Um silêncio pesado demais para ser vazio. Você destruiu minha confiança, disse Augusto, com voz firme. Mas ainda pode salvar o que resta. Daniel levantou-se lentamente. Se eu falar, nada resta. Augusto entendeu, naquele instante, que a verdade não era apenas vergonhosa, era perigosa. Daniel foi até a porta. Pare de procurar, disse. Pelo seu próprio bem. A ameaça não era agressiva, era desesperada. Quando Daniel saiu, Augusto teve certeza de uma coisa. A mentira do filho não escondia um erro comum. Escondia alguém, e esse alguém ainda existia. E quando o passado ainda respira, ele cobra.
Augusto passou 2 dias tentando obedecer ao pedido do filho, 2 dias fingindo que não havia visto o medo nos olhos de Daniel, 2 dias ignorando a sensação constante de que algo estava errado demais para ser deixado quieto. Na terceira noite, ele desistiu, abriu novamente a pasta antiga, espalhou os documentos sobre a mesa da sala, contratos, recibos, cópias de identidade, tudo organizado demais para uma vida que, claramente, não havia sido simples. Foi então que percebeu algo que antes passara despercebido. Entre os papéis, havia uma cópia de um contrato de aluguel com o nome escrito à mão, no canto inferior direito, quase apagado pelo tempo. Helena Duarte. O nome não aparecia em mais lugar nenhum, nem como fiadora, nem como moradora oficial, nem como referência, apenas ali. Augusto repetiu o nome em voz baixa, como se testasse sua existência. No dia seguinte, foi até o cartório mais antigo da cidade. Pediu ajuda a um funcionário jovem, que digitava rápido demais para parecer interessado. Preciso de qualquer registro dessa pessoa, disse Augusto. Certidão, mudança de nome, qualquer coisa. O rapaz digitou, esperou, franziu a testa. Senhor, não existe ninguém com esse nome nos registros daqui. Talvez ela tenha mudado de cidade. Mesmo assim, deveria haver algum vestígio. Augusto sentiu o chão sumir sob seus pés. Então, como alguém vive sem existir? O funcionário o encarou, sem resposta. Na saída, Augusto sentou-se num banco da praça em frente ao cartório. O sol estava forte, crianças brincavam. A vida seguia como se o mundo não tivesse rachado para ele. Helena Duarte, um nome que ninguém reconhecia. Naquela tarde, decidiu procurar alguém que conhecia Daniel naquela época. Um antigo colega de trabalho, Marcos, hoje dono de uma pequena oficina. Faz tempo que não vejo seu filho, disse Marcos, limpando as mãos num pano sujo de graxa. Preciso perguntar algo delicado, respondeu Augusto. Marcos percebeu o tom. Aconteceu alguma coisa? Você lembra de uma mulher que andava com ele? Helena? O sorriso de Marcos desapareceu. O senhor não devia mexer nisso. Augusto sentiu um arrepio. Você sabe quem ela era. Marcos respirou fundo. Eu vi os dois juntos algumas vezes, mas Daniel nunca falava dela. Nunca deixava ninguém se aproximar. Ela trabalhava? Não que eu saiba. Eles moravam juntos? Marcos assentiu lentamente, mas era estranho. Estranho como? Ela quase não saía. Quando saía, parecia assustada. De quê? Marcos olhou ao redor, como se alguém pudesse ouvir. De tudo. Augusto engoliu o seco. E depois? Um dia ela simplesmente sumiu. Sumiu como? Daniel apareceu sozinho no trabalho. Disse que ela tinha ido embora. Você acreditou? Marcos demorou a responder. Acreditei porque era mais fácil. O silêncio que se seguiu foi pesado. Naquela noite, Augusto voltou para casa decidido a confrontar Daniel novamente. Mas quem o esperava na sala não era o filho. Era uma mulher, sentada no sofá, postura rígida, olhar cansado. Senhor Augusto Menezes, perguntou ela. Sou. Meu nome é Clara. Em que posso ajudar? Ela respirou fundo. Vim falar sobre Helena. O coração de Augusto disparou. Você a conhecia? Eu sou a única pessoa que ainda lembra dela. Augusto sentou-se lentamente. Então ela existiu. Clara sentiu. Existiu. Sofreu. E foi apagada. Por quem? Clara hesitou. Por amor e por medo. Ela está viva? A mulher desviou o olhar. Isso depende do que o senhor considera viver. Antes que Augusto pudesse perguntar mais, a porta se abriu. Daniel entrou. Parou ao ver Clara. O rosto perdeu toda a cor. Você não devia estar aqui, disse ele, com a voz quebrada. Clara se levantou. Ele tem o direito de saber. Daniel fechou a porta devagar. Não, respondeu. Ele tem o direito de não carregar isso. Augusto olhava para os dois, sentindo-se um estranho dentro da própria casa. O que vocês fizeram? Perguntou. Daniel fechou os olhos. Tentamos salvar alguém e destruímos tudo no processo. O passado não estava enterrado. Ele estava sentado no sofá da sala. E finalmente tinha voz. Clara permaneceu de pé no centro da sala, como alguém que sabia que, depois daquela noite, nada voltaria ao lugar. Daniel não se sentou. Andava de um lado para o outro, as mãos inquietas, como se o corpo ainda tentasse fugir do que a mente já tinha aceitado. Augusto observava os dois, sentindo algo que não reconhecia bem. Não era raiva, nem medo. Era uma sensação amarga de ter vivido ao lado de alguém que nunca conheceu de verdade. Comecem, disse ele por fim. Do começo. Daniel parou. O começo não é bonito. Clara respirou fundo. Helena não se chamava Helena. Augusto fechou os olhos por um instante. Eu sabia. O nome verdadeiro dela era Elisa Monteiro, continuou Clara. Ela chegou à cidade fugindo, sem documentos, sem família, sem ninguém. Fugindo de quê? Perguntou Augusto. Daniel respondeu antes que Clara pudesse. Do próprio pai. O silêncio caiu pesado. Ele era violento, disse Clara, controlador. Quando Elisa tentou sair de casa, ele a denunciou por roubo. Uma acusação falsa, mas suficiente para manchar qualquer registro. Ela não podia existir oficialmente, completou Daniel. Se aparecesse, seria presa. Augusto sentiu o estômago embrulhar. Então vocês criaram uma identidade. Sim, quem fez isso? Daniel hesitou. Eu conhecia alguém.
Augusto encarou o filho. Você cometeu um crime. Eu salvei uma vida. Clara interveio. No começo, funcionou. Ela conseguiu trabalhar informalmente, ter paz, dormir sem medo. E depois, perguntou Augusto. Daniel se apoiou na parede. Depois se engravidou. O impacto foi imediato. O filho era seu. Perguntou Augusto, quase sem voz. Daniel assentiu. Sim. Clara continuou. A gravidez trouxe o medo de volta. Uma criança exigia documentos, hospital, registro. O passado não ficaria enterrado. E o pai dela? Perguntou Augusto. Ele a encontrou, disse Daniel. Apareceu exigindo dinheiro, ameaçando denunciar tudo. Augusto sentiu o sangue gelar. O que você fez? Daniel demorou a responder. Paguei. E depois, ele voltou. Clara enxugou os olhos, cada vez mais agressivo. Até o dia em que ela parou. Daniel fechou os olhos, até o dia em que ele caiu da escada. Augusto se levantou bruscamente. Caiu. Houve uma discussão, disse Clara. Ele estava bêbado, gritando. Helena Elisa tentou empurrá-lo para fora do apartamento. Ele caiu, repetiu Daniel. Bateu a cabeça. O silêncio foi absoluto. Ele morreu. Perguntou Augusto. Daniel assentiu, quase imperceptível. A polícia acreditou no acidente, disse Clara. Mas se investigassem a fundo, tudo viria à tona. A identidade falsa, a gravidez, o passado. Então vocês esconderam, concluiu Augusto. Sim, disse Daniel. E pagamos o preço. Onde ela está agora? Perguntou Augusto. Clara respirou fundo. Em uma clínica psiquiátrica. Por quê? Culpa, respondeu Daniel. Medo, silêncio acumulado. Ela não aguentou. E a criança? Daniel baixou a cabeça. Nunca nasceu. Augusto sentiu algo se quebrar dentro dele. Vocês destruíram 3 vidas tentando salvar uma, disse com a voz embargada. Daniel finalmente chorou. Eu achei que o amor bastaria. O amor não apaga crimes, respondeu Augusto. Só ousadia. Clara se aproximou. Eu vim porque a clínica vai fechar. Ela será transferida para um lugar pior. Augusto sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros. O que vocês esperam de mim? Daniel ergueu o olhar, desesperado. E o senhor faça o que eu não tive coragem. O silêncio que se seguiu não era de dúvida, era de aceitação. O passado cobrava a conta, e alguém teria que pagar. Augusto não dormiu naquela noite. Ficou sentado na poltrona da sala, as luzes apagadas, encarando a janela como se esperasse que o passado aparecesse do outro lado do vidro. Durante 40 anos, acreditou ter construído uma vida baseada em honestidade. Trabalho duro, princípios claros, certo e errado bem definidos. Mas agora entendia. A verdade não tinha sido arrancada dele. Ela tinha sido entregue com um cuidado cruel, para que ele escolhesse o que fazer com ela. O amanhecer chegou silencioso. Às 6 da manhã, Augusto já estava vestido. Pegou o casaco, as chaves e saiu sem avisar ninguém. A clínica ficava a 40 minutos da cidade. Durante o trajeto, as imagens voltavam como fragmentos, o sorriso contido de Helena, o cuidado exagerado com detalhes simples, os momentos em que parecia distante, como se estivesse sempre pronta para fugir. Ele nunca perguntou, nunca quis saber demais. E agora entendia o preço disso. Na recepção da clínica, informou o nome. Elisa Monteiro, disse, sentindo o peso da palavra, também conhecida como Helena. A enfermeira consultou o sistema. Ela será transferida hoje à tarde. Posso vê-la antes? Ou visitação. Depois, um aceno positivo. O quarto era simples, claro demais para alguém que vivia na própria escuridão. Elisa estava sentada na cama, olhando para as mãos. Mais magra, mais velha, mas viva. Quando o viu, não sorriu. Você veio, disse ela. Eu devia ter vindo antes. Ela deu um leve riso sem humor. Antes não mudaria nada. Augusto se aproximou. Vai mudar agora. Ela ergueu os olhos. Você sabe? Sei. O silêncio entre eles não era de constrangimento. Era de reconhecimento. Eu não queria mentir para você, disse ela. Mas a verdade sempre me matou um pouco por dentro. E agora? Perguntou Augusto. Agora eu estou cansada demais para fugir. Ele se sentou ao lado dela. Eles vão te levar para um lugar pior. Ela sentiu. Eu sei. Eu posso impedir isso. Elisa o encarou, surpresa. Como? Augusto respirou fundo, assumindo. O corpo dela enrijeceu. Você não pode. Posso, respondeu. E vou. Isso destruiria sua família. Minha família já está destruída, disse ele. Só estava organizada em silêncio. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por quê? Perguntou. Depois de tudo, Augusto respondeu com a voz firme, mas quebrada. Porque alguém precisa, pela primeira vez, fazer a coisa certa sem esperar ser perdoado. Horas depois, Augusto estava sentado diante de um delegado. Relatou tudo. A identidade falsa, o acidente, o silêncio. Não mentiu, não suavizou, não protegeu ninguém. Quando terminou, o delegado permaneceu em silêncio por longos segundos. Senhor entende as consequências? Entendo, respondeu Augusto, pela primeira vez. Daniel chegou à delegacia no início da tarde. Ao ver o pai, empalideceu. O que você fez? Augusto o encarou. O que você não teve coragem de fazer? Você vai me destruir, disse Daniel em desespero. Não, respondeu Augusto. Você se destruiu quando escolheu o silêncio. Eu só estou encerrando a história. Daniel caiu em lágrimas. Eu fiz tudo por amor.
Augusto se levantou. Amor sem verdade é só medo disfarçado. Dias depois, a notícia se espalhou. A família exemplar, o filho perfeito, o pai íntegro, nada disso existia mais. Elisa não foi transferida. O caso ganhou visibilidade. Advogados surgiram. A narrativa mudou. Augusto aguardava julgamento. Recebia poucas visitas. Clara apareceu uma única vez. Você salvou ela, disse. Não, respondeu Augusto. Eu só parei de mentir. Na última cena, Augusto aparece sentado sozinho no pátio do presídio, olhando o céu mudar de cor no fim da tarde. Um homem destruído, mas inteiro, porque algumas verdades não libertam. Elas apenas escolhem quem vai pagar o preço. E naquele dia, Augusto decidiu que não seria mais o filho, nem o amante nem a mulher quebrada. Seria ele. A pergunta errada foi feita. Pela primeira vez, alguém teve coragem de responder. Se essa história mexeu com você é porque ela fala sobre escolhas. Aqui, erros não definem quem somos. O que nos define é o que fazemos depois. Se inscreva. Aqui, toda história deixa uma marca.